Aleluia, amém. Vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus sobre nossas vidas. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos juntos nesse compartilhar, dos princípios da palavra de Deus, debaixo desse tema aí, derrubando as fortalezas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus, pelo teu feito poderoso para com as nossas vidas. Ó Deus, que a cada dia o Senhor venha se revelar, Senhor Deus, a nós, ó Pai, dando-nos, Senhor, entendimento da sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, trazendo-nos, Senhor Deus, Pai, ao entendimento para que possamos crescer na graça e crescer no conhecimento, Senhor Deus. Como nós ministramos, Senhor Deus, Pai, por estes dias, falando sobre a maturidade cristã, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, Pai, a cada momento, Senhor, amadurecer, Senhor Deus, na nossa caminhada cristã, para que possamos, Senhor Deus, viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, entra, Senhor Deus, Pai, com as armas da luz sobre a nossa mente, consciente, subconsciente, inconsciente, e aquilo que atrapalha, Senhor Deus, Pai, arranca nesta hora, Senhor Deus, aquilo que distorce, Senhor Deus, Pai, nós agora manietamos nessa hora que, Senhor Deus, a nossa mente esteja apta, Senhor, aberta, Senhor, para receber a Tua mensagem para os nossos corações nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Se lembra a nossa última reunião sobre esse tema, derrubando as fortalezas, amém? A gente começou a falar aí sobre essa relação dessas fortalezas que precisam ser derrubadas em nossas vidas, e muitas vezes nós não nos damos conta de que existem fortalezas em nossas vidas que precisam ser destruídas, que estão nos impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? E hoje a gente vai estar continuando aí falando sobre essa questão dessas fortalezas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Qualquer pergunta, levanta a mãozinha aí, clica aí na mãozinha que a gente vai dar atenção aí. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Vamos lá para o começo, né? Gênesis capítulo 3, ele narra a relação da queda do homem, tá? Lá no Jardim do Éden, o homem vivendo na plenitude daquilo que Deus trouxe para a vivência do homem, amém? O homem vivia o melhor ali da terra, e ali em Gênesis capítulo 3, ele começa a narrar essa queda, essa separação. A queda aí é a separação desse relacionamento de intimidade do homem com Deus. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo 14, então, diz assim, nós só vamos nos ater a alguns versos, tá? 14. Deus estava falando com a serpente, depois que Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz o texto assim, ó, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? Olha, Deus está então amaldiçoando a serpente por conta da conduta dela para seduzir o homem a desobedecer, amém? Para seduzir o homem a comer do fruto que Deus havia dito para não comer. Então ele traz essa maldição sobre a serpente e ela passa a rastejar sobre o seu ventre e passa o quê? A se alimentar de pó. Marca isso aí, tá? Que eu acho que é interessante a gente guardar. O alimento da serpente qual é? Pó. Pó, tá? É interessante isso. Se a gente continuar a leitura, Gênesis capítulo 3, versículo 19,
Deus está falando com o homem, com Adão, tá? A partir do versículo 17 a gente vai vendo aí Deus falando com Adão sobre essa quebra dessa obediência, tá? Dessa ruptura aí de obediência, aquilo que Deus havia falado para ele não falar. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus também está lançando uma sentença de responsabilidade sobre o homem por conta dessa desobediência. Amém? E aí ele fala assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então Deus está falando para o homem. A formação do homem é pó da terra. Tá? O homem foi gerado, Adão foi gerado do pó da terra. Amém? Tá? E se a gente olhar quimicamente, fizer um bom estudo no nosso organismo, também nós vamos observar que há em nosso organismo todos os elementos contidos no pó da terra, na terra, também estão contidos em proporções sobre nossa vida. Tá? É muito interessante isso. Mas o que eu quero me ater sobre essa questão de fortaleza, para a gente poder entender. Bom, o que o homem é quando está morto? Pó. Qual que é o alimento da serpente? Pó. Vamos aí então fazer esse alinhamento. Se o alimento da serpente é pó e o homem morto é pó, qual é o maior objetivo da serpente agora para em relação a ela? De ter o seu alimento para a sua vida. Amém? Então, o homem, quando ele está morto, eu posso dizer assim, que se torna o alimento da serpente. Falando do filé mignon, ou como dizem por aí, né, que a picanha está ficando barata, vai dar para todo mundo, amém? Você era a picanha do inimigo. Quando você se converte, quando você recebe a Cristo, você deixou de ser a picanha dele. Amém? Porém, ele sempre vai trabalhar para que você volte a ser picanha dele. Ele não abre mão disso fácil. É interessante isso. Então, o homem morto, ele é alimento da serpente. E aí a pergunta, quando é que o homem está morto? Quando ele não tem a vida de Deus na sua vida. O homem está morto, a gente vê assim, né? Para a gente poder entender esse princípio. Todos nós estávamos mortos por conta dos nossos delitos e os nossos pecados. Paulo fala isso na carta aos irmãos em Roma. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora, em Cristo, nós passamos a ter vida, amém? Agora, em Cristo, nós passamos a ter vida de Deus em nós. Nós que estávamos mortos, agora nós temos vida, e não é pouca vida. João 10:10, a parte B, fala que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então agora nós temos o quê? Vida e vida com abundância. Amém? Agora, lembra-se aí, tá? Anota isso, que eu acho que é interessante a gente estar bem atento sobre isso, tá? Satanás, o inimigo das nossas vidas. Você vai escrever Satanás aí, por favor, escreva em letra minúscula. Eu não dou honra para ele com letra maiúscula, não, viu? Amém? Satanás se alimenta do pecado na vida do homem. Amém? Tá? Então ele se alimenta do pecado. E onde houver um hábito de pecado na vida do crente,
espera-se sempre achar ali o quê? Uma ação demoníaca naquela área. Então, toda vez que nós vemos um crente, um cristão, envolvido em situações de pecado, com certeza nós vamos encontrar uma atividade de demônios naquela área de prática do pecado na vida do crente. Está conseguindo entender? Então, o hábito de pecar, ou seja, da velha natureza, geralmente se torna o lugar de habitação do espírito imundo que está roubando o poder, suas forças, a sua alegria, a alegria do crente de viver. É como se as suas forças estão se indo. Porque ele conseguiu estabelecer um lugar de habitação, ou um hábito, ou, traduzindo, uma fortaleza sobre a vida do cristão, aonde ele está perpetuando, trabalhando para que o cristão continue escravizado do pecado. E isso que é o perigo. Porque ser salvo não é ser liberto do domínio do pecado? Se o pecado está me dominando, eu preciso rever essa salvação na minha vida. Concordam comigo? Porque nós não ficamos sem pecar, a verdade é essa. Mas não é que nós estamos escravos do pecado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de destruir os moldes da velha natureza em nossa vida. Amém? Então eu preciso destruir os moldes da velha natureza em minha vida. Lembrando que hoje a gente tem as duas naturezas. Amém? A velha natureza, que a gente pode dizer assim, a natureza carnal, e a nova natureza, a natureza espiritual, Cristo na minha vida. Hoje nós temos essas duas naturezas em nós. Então, o que eu preciso fazer é destruir os moldes. Moldes modelos da velha natureza na minha vida. E aí a pergunta que se faz é: como, pastor William, eu destruo os moldes da velha natureza na minha vida? E aí entra aquilo que a Fernanda colocou para a gente no nosso bate-papo antes de começarmos a lição. Está lendo a Bíblia, está vendo algumas coisas assim diferentes e aplicando na vida, e as coisas estão mudando. Então, como eu alcanço isso? Como eu mudo os moldes da velha natureza na minha vida? Isso é alcançado através do nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Então, eu mudo os moldes da velha natureza da minha vida, ou os hábitos da velha natureza da minha vida, amém? Através agora de um relacionamento com Deus. Lembra que eu falei lá que na maturidade, ontem, que eu falei que a maturidade cristã vem através de relacionamento, relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos? Então também essa questão do relacionamento com Deus é fundamental para a gente destruir essas fortalezas da velha natureza pecaminosa, que se tornam fortalezas demoníacas contra as nossas vidas. Quanto mais nós somos confrontados com a palavra de Deus, quanto mais nós nos posicionamos em colocar em prática a palavra de Deus, mais nós vamos destruindo essas fortalezas da velha natureza, aonde está estabelecida as fortalezas do inimigo das nossas vidas contra nós. Porque fortalezas não são áreas de difícil acesso para que você possa alcançar. Então, o inimigo das nossas vidas, ele estabelece em nós áreas de difícil acesso para que você seja livre. Mas diz o texto sagrado que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém?
Então, o que nós precisamos ter e entender? Se nós falharmos em nosso relacionamento com Deus, ou seja, se eu falhar em meu relacionamento com Deus, se nós falharmos, nós permitiremos o quê? Que muitas áreas dentro de nossas vidas fiquem imutáveis. Quantas áreas da tua vida precisam ser mudadas? Anota aí, faz essa pergunta para você mesmo. Quantas áreas da minha vida precisam ser mudadas? Então, como estas áreas serão mudadas? Essas áreas serão mudadas através do meu relacionamento com Deus. Relacionamento que é feito através do quê? Da minha oração, através da minha santificação, através da leitura diária da palavra de Deus, através do relacionamento com os irmãos. Homens santos e mulheres santas que buscam viver os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Tá? Então, a destruição de fortalezas, o que é? É a demolição e a remoção dessas velhas maneiras de pensar para que a presença de Jesus Cristo possa ser manifesta através de nós e em nós. Vou repetir aí, tá? Amém? Fernanda está anotando ali, não sei se a Lamar também está anotando, mas diz aí, a destruição de fortalezas é a demolição e a remoção destas o quê? Velhas maneiras de pensar para que a presença de Jesus Cristo possa se manifestar através de nós e em nós. Dá para entender essa definição? Porque a luta, a questão toda aqui, nessa destruição das fortalezas, é essa remoção das velhas maneiras de pensar, das velhas maneiras de viver, das velhas maneiras de agir. É isso que a gente precisa entender. O problema é que a gente quer viver uma vida cristã ainda com as velhas práticas das natureza humana, da natureza carnal, da natureza pecaminosa. Porque a gente sabe, o pecado é bom, o pecado é gostoso, sim, é bom. Se não fosse bom, a gente não caía. Mas a verdade é que eu não posso mais ser dominado pelo pecado. Muitos aí não concordam muito com a ideia de espíritos malignos frequentando e ocupando, amém, ali, né, atitudes ali na vida de um crente, na vida do cristão. Tem muita gente que não concorda com isso. Mas o problema é, se eu der lugar, ele vai agir. Se eu abrir a porta, ele vai entrar. Isso é muito claro, não deis lugar ao diabo. Então, quer dizer, eu posso dar lugar. Conforme eu ministrei, né? Se você é um crente que fala mentira, a mentira é quem? É a filha do diabo. Então, se você tem a mentira sobre a sua vida, se você pratica a mentira, a relação final vai ser o quê? Você está lidando com o pai dela. Tá ou não está dando lugar para ele? E eu quero acreditar que não tem crente mentiroso. Eu quero acreditar. Amém? Nós precisamos acreditar nisso. Mas fazer o quê, né? O que a gente precisa entender é o seguinte. Embora buscando as coisas espirituais, todos nós temos também uma mente carnal. Fala de vez em quando aí que você não dá uma florada aí nessa mente carnal nossa. Todos nós temos essa mente carnal.
que é uma fonte de imaginação, de pensamentos, que se a gente não tomar cuidado. E é por isso que é importante a gente ver esse texto em 2 Coríntios. Você está lendo já, Fernando? Já chegou lá em 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo de número 10. Versículo 3 ao 5. Diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o nosso entendimento à obediência a Cristo, tá? Então, o que a gente precisa entender? Peraí, é uma luta, carne versus as questões espirituais. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 20, 21, 19, 21, 22, fala aí sobre essa questão, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós temos que entender o que? Como a gente precisa trabalhar. Levar cativo todo o nosso entendimento ao quê? Obediência a Cristo. Então o X da questão é o que? Nós termos que analisar os pensamentos que se vêm em nossa mente e levá-lo cativo à obediência na relação de Cristo. É assim que a gente começa a destruir as fortalezas do inimigo em nossas vidas. Que as fortalezas não são as nossas práticas pecaminosas. Quando a gente começa a confrontar as nossas práticas pecaminosas, aonde nós falamos que normalmente são habitações de demônios sobre nossas vidas, quando a gente começa a levar isso ao entendimento das verdades de Cristo, quando nós começamos a levar isso à obediência a Cristo e às verdades de Cristo, nós começamos a destruir essas fortalezas pecaminosas demoníacas sobre nossas vidas. Então, como é que a gente faz? Como que a gente trata com o diabo? Nós tratamos com o diabo ao tratar com os sistemas carnais de nossos pensamentos. Quando eu começo a tratar com esse sistema carnal dos meus pensamentos, eu começo a tratar dessa relação das fortalezas de Satanás sobre nossas vidas. Eu começo a destruir as fortalezas que protegem o inimigo em nossa vida. É como a gente está mandando bomba nessas fortalezas, quando todas as vezes que a minha carne tende a me conduzir para um ato pecaminoso, pecar por palavra, pensamentos ou atitudes, tá? Toda vez então que nós somos conduzidos a isso e nós levamos tudo isso que vem em nossos pensamentos, a obediência a Cristo, nós estamos começando a destruir fortalezas do maligno contra as nossas vidas. Amém? Até aí estamos bem? Aleluia. Então vamos prosseguir. Quando nós falamos de Cristo, Cristo é a nossa referência, amém? Quando nós falamos de Cristo, nós precisamos nos atentar de uma grande verdade, tá? Quando nós falamos de Cristo. Porque em Cristo não há fortalezas, amém? Em Cristo não há fortaleza. Em Cristo não há atitudes imperfeitas. Falando em Cristo, nem processos de pensamentos errados existem na mente de Cristo.
Estamos falando de Cristo. Por isso que Paulo fala, levar todo entendimento obediente o quê? A Cristo. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo. Então, em Cristo não há atitudes imperfeitas, em Cristo não há pensamentos errados, em Cristo não existe fortaleza de Satanás. Então, se a gente leva o nosso pensamento a Cristo em obediência, Cristo coloca a nossa mente como mente de Cristo, a gente começa a destruir as fortalezas de Satanás na nossa mente. Dá para entender essa questão para destruir as fortalezas do inimigo? João capítulo 14, verso 30, uma das declarações que o Senhor Jesus Cristo disse, tá? Antes de ir para a sua morte, ele declara o seguinte, ó, só vou pegar uma parte do texto. Ele fala o seguinte, ó, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim, ou nenhuma parte sobre mim. Então ele está falando assim, dele não tem lugar na minha vida. Que coisa poderosa a gente entender isso. O Senhor Jesus Cristo está falando, nele não tem nenhum lugar sobre a minha vida. Satanás ele não tinha nada em Jesus. Declara isso aí, ó. Satanás não tinha nada em Jesus. Agora, eu e vocês, nós podemos declarar que Satanás não tem nenhuma área secreta dentro de nós? É esse o X da questão. É isso que a gente precisa trabalhar. Nada que possa abrir a porta da nossa alma para o mal. A gente pode declarar isso. Então, quando as fortalezas de nossa mente estiverem derrubadas, amém? Quando as fortalezas de nossa mente estiverem derrubadas, embora ocasionalmente possamos cair em pecado, porque a gente não fica um dia sequer sem pecar, é o que a Bíblia diz. Então, o pecado de nossas vidas é coisa ocasional. Amém? Anota isso. Pecado da minha vida, na minha vida, é coisa ocasional. Eu não peco por premeditação. Eu não peco por premeditação. Eu já não me programo para pecar. Também um crente, imagina, um crente aí se programando para pecar. Então eu não me programo para pecar, tá? Amém? Fala aí, ô Edlamar. Então, a gente, justamente por a gente não planejar, é que a coisa fica mais perigosa ainda. Sim, Destrui. mas eu penso, o Edlamar, é perigosa? É. Mas quando é programada, você começa a se colocar com o hábito de fazer sempre. Porque você se programa para isso, você passa a fazer o quê? Achar que é natural essa prática. Aí vai virando rotina, né? Aí vai virando fortaleza. Porque você começa a tornar um pecado como prática, você dá lugar ao diabo, começa a achar com a famosa dito palavra não tem nada a ver, e aí então você começa a encher aí a sua vida com fortaleza de práticas pecaminosas, aonde o inimigo das nossas vidas vai fazer a festa. Deu uma entender o perigo disso? Então, embora a gente venha pecar ocasionalmente, tá? A gente começa a viver agora com a nossa mente voltada para Cristo e entendendo esses princípios poderosos, a gente começa a andar em grandes vitórias, amém? Na presença do Senhor. E aí a gente começa a se tornar instrumento para ajudar os outros a serem libertos. Quando a gente chega nesse nível, a coisa começa a ser diferente na nossa vida. E eu acho que isso é muito tremendo, é muito poderoso a gente entender disso. Bem, então assim, o problema está aqui. A gente conseguir entender isso aqui, para levar isso aqui a não dar lugar ao diabo. Amém, irmãos? Tá? Glória a Deus aí. Bom, prosseguindo aqui. Como demolir as fortalezas? Aí
é o X para a gente aí, né? O forte para nós aí da nossa lição. Amém? Anota aí. A demolição das fortalezas começam com o arrependimento. Amém? As fortalezas começam a ser destruídas com arrependimento. Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. Deixa eu abrir aqui. Marcos 6, 12 e 13. Ok? Olha o que diz o texto. Ó. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Está falando de quem? Dos discípulos, amém? Tem discípulo aqui de Jesus? Amém? Está falando dos discípulos. Então, olha bem, qual é a primeira coisa que eles anunciavam? Arrependimento. Então eles diziam, tá? Eles pregavam ao povo que se arrependessem. E aí as pessoas se arrependiam, quem se manifestava? Os espíritos imundos. E eles eram libertos e as pessoas eram curadas. Olha que chave poderosa para a gente se a gente começa a entender isso. Então, quanto à libertação de espíritos que infestam a mente da vida da pessoa, o arrependimento precede a libertação. Então, começa com o quê? Arrependimento. Eu preciso me arrepender da prática do pecado, amém? Da conduta errada diante de Deus que eu vivo para viver um processo de libertação. Tem muita gente que quer ser liberta, mas não quer deixar a prática de pecado. Tem muita gente que não gosta muito da gente aqui não, porque a gente diz assim, pastor, faz o processo de libertação com a gente. Tá, eu faço, mas a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a prática de pecado. Isso aqui está errado na tua vida. Se você não mudar, não tem jeito de conduzir para uma libertação, porque é enganar a si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrependimento, se arrepender, reconhecer que a minha vida é uma vida pecaminosa, que eu ando na prática do pecado, que eu preciso de deixar essa prática de pecado na minha vida. E aí a libertação começa a ser manifesta sobre nós, amém? E aí então a gente começa a ser liberto. E aí, passando o processo de libertação, curas de diversas áreas são manifestas na nossa vida. Eu já vi muitas enfermidades sumirem na vida das pessoas depois que passaram aí por esse processo de arrependimento, de deixar a prática do pecado. Passaram por um processo de libertação, porque demônios foram expulsos da vida dessas pessoas por causa dessa atitude, destruição das fortalezas de Satanás na nossa vida. Muitas vezes é difícil para a gente avaliar a nossa conduta em relação ao pecado. Mas a gente precisa aprender e analisar as nossas condutas em relação aos pecados que nós cometemos. Amém? Para a gente fechar, diz assim, ó, se você já é um cristão, não importa quanto tempo, você já deve ter tido muitas forças, muitas fortalezas demolidas em sua vida, amém? Com certeza, muitas fortalezas foram demolidas na nossa vida. Mas existem algumas que talvez a gente vai começar a se deparar a partir de agora. E vai começar a demoli-las em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, elas foram destruídas quando você faz o quê? Elas são destruídas quando nós fazemos o quê? Quando nós nos arrependemos. E esse arrependimento, através de Cristo, Cristo em nós, amém? Opera-se a libertação em nossas vidas dessas fortalezas. Pastor, a libertação é simples assim? Sim, ela é simples assim. Ela não é um bicho de 7 cabeças. A libertação é esse processo: arrependimento de pecado, deixar a prática de pecado, deixar de ser escravo do pecado. Amém? O diabo ele trabalha para você continuar na prática do pecado. Quando você consegue romper essa prática de pecado na tua vida, você está destruindo as fortalezas do diabo na tua vida e você está sendo verdadeiramente livre. Tudo isso através do seu relacionamento com Deus.
Amém? Tudo através do seu relacionamento com Deus. Então, anota aí, a minha libertação ela é proveniente a minha atitude em destruir ou a minha atitude em decidir destruir as fortalezas do pecado que me envolvem. Então você precisa fazer o quê? Identificar quais são as fortalezas de pecado que me envolvem. Agora eu estou em Cristo. Eu preciso decidir destruí-las na minha vida. Quem não está em Cristo não vai conseguir não, tá? É para quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo agora conhece a verdade vos libertará. É o que a Fernanda falou assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia e a coisa está me entendendo. Foi isso que ela falou, Edlamar? Eu estou lendo a Bíblia, agora parece que eu estou entendendo. Porque agora a Fernanda tem seu posicionamento em Cristo. Então, as revelações da palavra de Deus se manifestam sobre a vida dela e essa manifestação da palavra de Deus viva sobre sua vida, Fernanda, vai produzindo verdadeiras libertações da sua vida. E as fortalezas do inimigo vão sendo destruídas. Amém? Tá? E isso é algo poderoso, né? É interessante para a Fernanda entender bem isso, porque está caminhando, é nova na fé, amém? Como nós dizemos, é nova convertida. Então, isso é poderoso sobre a sua vida, isso é poderoso sobre nossas vidas, amém? Então, a libertação é quase sempre impossível para aqueles que estão fora da verdade de Deus, para aqueles que não caminham no Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, quando nós andamos na verdade, nós começamos a ter a autoridade para comandar todo espírito imundo a sair da nossa vida. Então, coloca assim um asterisco, uma observação na sua anotação aí, bem grande, para que você não esqueça disso, tá? Jamais esqueça disso. Se a estrutura de pensamentos não mudar, a sua atitude errada para com o pecado, ou seja, você continuar na prática do pecado, você vai receber de volta aquele espírito imundo que saiu. Conseguimos entender isso? As fortalezas foram quebradas, a vida mudou e tal. Mas lembra que ele volta, andando por lugares áridos, tenta voltar. E aí, bom, se essa estrutura dos seus pensamentos não for mudada, se você continuar alimentando ou começar a aceitar novamente esses pensamentos, com certeza a gente vai dar lugar para o inimigo das nossas vidas, ele vai voltar. Amém? Tá? Então, um aspecto do ministério de Cristo é que o pensamento de muitos corações será revelado. É isso. Lucas capítulo 2, versículo 35. Então, se você realmente andar com Jesus, muitas áreas dos processos de seu pensamento serão expostas. Ele vai trazer a clara, ele vai te confrontar através da palavra. E ela te confronta. E agora, veio, estou sendo confrontado. Vou mudar ou quero continuar da mesma maneira que eu estou vivendo? É esse o processo para a gente destruir as fortalezas do inimigo. Então, haverá a graça e o poder de Deus para o quê? Para capacitar-nos a se arrepender
e crer em Deus para receber a sua virtude em sua vida, amém? Tá? É poder de Deus para vencer essas coisas. Então a gente precisa sempre ter isso aí como posicionamento em nossas vidas. Tá? Então você verá a queda das fortalezas e a chegada, a vitória na sua vida, se você se posicionar nessas coisas, amém? Mas preste atenção, eu preciso avisar, porque é simples assim, é simples, amém? Destruir as fortalezas é simples, é posicionamento em se arrepender, deixar a prática do pecado e levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, amém? Resumindo, é simples assim, mas eu devo avisá-las que haverá pressão da sua carne aqui, amém? Bem como o mundo vai te pressionar, amém? Como as trevas vão te pressionar, para que você comece a fazer o quê? Para que você comece a diminuir o seu relacionamento com Deus, vai fazer com que você comece a ignorar os princípios de Deus, e isso vai requerer que você, então, que esforço e uma grande atitude. Porque quando aqueles seus velhos amigos começarem ali a falar com você, e agora você é crente, agora você não faz isso, e agora você não se envolve, e começarem a tentar te forçar a barra para você voltar para a velha natureza, são os confrontos que nós vamos ter. E o diabo vai usar isso. Então a grande verdade é que a gente precisa estar atento, e eu falo isso, é que você pode ser tentado a render-se a um pecado. Talvez algo que você vai olhar, mas não tem nada a ver, mas é render ao pecado. Basta uma pequena brecha. Você já viu como é que o fluxo da água ela faz? Ela começa, se ela encontrar um lugarzinho para passar, daqui a pouco estoura tudo. A represa estoura. É assim o pecado da nossa vida. Se ela encontrar um lugarzinho, daqui a pouco você está totalmente inundado sobre essa questão do pecado. E a grande verdade é que a energia que a gente gasta para manter os nossos pecados em segredos é o próprio material para construir uma grande fortaleza. Entende? Esse é o grande material para a gente para construir a fortaleza. A energia que eu gasto para poder manter os meus pecados em segredos. Por isso que a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados. Para que o inimigo não tenha material para construir fortaleza. Amém? Então, o demônio com o qual você possa estar lutando, ele vai usar os seus pensamentos para proteger e acessar a sua vida. Pode falar aí, quem que levantou a mão, que eu estou com os dois com a mão levantada aqui. Vai lá, Fernanda. Eu orei muito essa noite e hoje pela manhã eu acordei muito incomodada assim, pelas coisas que eu orei, e o Espírito Santo assim, me incomodou muito a como eu me vestia antigamente. E aí hoje me incomodou muito, eu tenho esse tempo dentro de casa, né? Aí eu falei, vou limpar o guarda-roupa. E tirei muita coisa, muita coisa. E se eu for tirar ali, eu vou tirar quase tudo, só que eu vou deixar para usar dentro de casa. Mas eu sei que muita coisa eu vou usar dentro de casa, e quando eu puder renovar, eu renovo tudo. E me incomodou demais, enquanto no final eu não tive sossego. Aí eu tô com a bolsa aqui, que umas eu sei que não, sei lá, acho que não dá nem para as pessoas usar e tal, mas tem outras que são bem novas, que eu usava para sair, né, que eu não vou usar. Aí eu fico assim pensando, porque um dia a Márcia estava falando comigo, né, você não vai doar e dá para que uma coisa que é ruim para você, vai ser ruim para a pessoa que você vai dar. Aí eu fiquei na dúvida, falei, o que eu faço? A roupa tá nova, mas para mim eu vejo que é inadequado, não quero mais. Aí eu jogo tudo fora, o que eu faço? Porque até então tá aqui, tá me incomodando. Eu tirei do guarda-roupa, tá no saco, mas tá me incomodando. Porque é uma prática que eu sei que
me levava muito a pecar. A minha vida toda me levou a pecar. Nessa parte de como eu vivia a minha vida, em questão de relacionamento, questão de como ter discernimento nessa área. Então, é uma parte que me incomoda demais, que eu sei que se eu deixar brechas ali, eu sei que é a brecha que o inimigo entra mesmo. Fernando, isso aí que você falou, eu já pensei como você e hoje eu penso diferente. Vou te falar por quê. Eu moro num bairro onde o meu bairro aqui onde eu moro é muito bom, mas do outro lado do bairro não é bom. E as pessoas não têm nada para se vestir, nem as roupas que você acha que não são adequadas. Então, o que, que eu faço? Eu aqui no bairro sou muito conhecida, então todo mundo me dá as roupas e eu dou para esse bairro. Eu tenho uma senhora lá que eu dou para ela e ela põe lá, expõe lá e cada um escolhe o que deve. Porque tem pessoas que não têm condições nem com essas aí que você acha que é inadequada. No caso delas, elas estão andando muito pior do que você acha que é inadequado. E que para elas só vai ser inadequado quando elas tiverem o mesmo conhecimento que você. Então, se por acaso você quiser, você pode mandar até pela pastora para mim. Que eu tenho para quem não. Então tá. Aí eu quero que o pastor fale também se está correto. Olha bem, gente, o que a gente precisa sempre avaliar, tá, Edlamar? Eu acho assim, bem lógico o que você está pensando, tá bom? Mas o que a gente tem que avaliar é o que o Espírito Santo de Deus está falando. Se o Espírito Santo de Deus está falando para você, Fernanda, não dá para ninguém, não dá para ninguém. Amém? Se o Espírito Santo de Deus está falando para você, separe alguma coisa para alguém, você separa alguma coisa para alguém. Eu penso que esse é o melhor caminho, tá? Porque porque se foi uma roupa que foi comprada com propósito para seduzir um homem, ela já está carregada de demônios. Quem vai usar essa roupa já vai ser influenciada com esse propósito. Entendeu? Aí não adianta. Você está passando legalidade para outro. É isso mesmo, Fernanda? Foi essa a minha preocupação. Entende, Edlamar? É isso. É bem diferente. Você Edlamar, você tem uma roupa, a roupa que você usa, aquilo não serve mais para você, você passa para os outros. Mas o propósito da compra da roupa é que o Espírito Santo está incomodando. Foi. Entendeu? Porque aquilo que o Espírito Santo está incomodando é algo que não é bom para uma vida espiritual. Então eu entendo assim, se aquilo não é bom para a minha vida espiritual, eu vou favorecer para que dê lugar ao diabo na vida de outras pessoas, não vai ser bom. Então a gente precisa entender justamente isso, tá? Sobre isso. Por que eu comprei tal roupa? Qual foi o propósito? E aí o Espírito Santo vai incomodando. Tá? É diferente, fui lá, comprei uma roupa para me vestir. E agora eu não quero mais usar essa roupa. Eu acho que essa roupa agora já não está mais adequada para mim. Aí eu dou. É isso que a Edlamar faz. Amém? Mas quando você compra uma roupa com esses propósitos, eu penso que você está carregando essa roupa com demônios. Porque foi o quê? Sedução. Desejo de conquistar um homem, de repente um homem casado, tem tudo, N coisas, tá? Não estou falando que é o teu caso, tá, Fernanda? Mas são N coisas. E aí, então, aquela roupa foi com propósito de sensualidade. Sensualidade abre legalidade para o pecado e abre legalidade para demônios. Sim. Então, eu vou dar para alguém essa roupa? Não, eu vou dar outros fins. Amém? Mas a melhor maneira que eu penso é isso. O que o Espírito Santo está falando. Eu não questiono sobre isso, não. Ele está mandando. Se ele manda destruir, ele manda destruir. Se ele manda dar, ele manda dar. É assim que ele faz. É assim que ele age. E a gente tem que o quê? Discernir isso e obedecer. Entende? Tá? Então, assim, são fatores diferentes, tá, Edlamar? Um caso do que você doa e o caso que a Fernanda doa são fatores diferentes.
Porque, na verdade, Fernanda, nem todos que você comprou, você usou com essa intenção. Concorda? Não, concordo. Eu sei, eu tenho já até separado ali. Então, tem uns que você não quer usar mais porque você não quer usar. Sim, você não comprou com intenção de fazer nada. Você comprou porque era o seu estilo. Eu tenho separado. Então, é isso que a gente precisa separar. Eu já me separei. Então, é discernir no espírito. Isso posso doar, isso não. Isso eu posso doar, isso não. É discernir isso no espírito. A melhor maneira para a gente agir, eu penso que é assim. Do que a gente ser daquele tipo, não, tem que queimar tudo, não tem que... Eu penso que o melhor... Fui eu mesmo separando já. Né? Tanto que eu tenho certeza que não foi a missionária que mandou você separar essas coisas da sua vida, não. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. É isso que é maravilhoso. E isso é destruir fortalezas. Então, quando você se vê livre dessas coisas, muitas coisas começam a mudar. Porque se você tem legalidades de sedução dentro da tua casa, tá? Um espírito de sedução vai estar trabalhando ali. Mas quando você dá o fim dessa legalidade dele estar atuando, ele não vai poder estar mais aí. Ele não trabalha com bases, ele não trabalha com fortalezas. Então, quando você tira isso da sua vida, quando você tira isso de dentro da tua casa, tá? Porque essa atuação desse espírito de sedução, por exemplo, né, usando aí um exemplo, ele vai atingir também as suas filhas dentro de casa. Sim. Então, quando você arranca isso, você está arrancando a legalidade dele. E aí você passa a ter mais autoridade para mandar ele embora, se porventura ele estiver rondando. Tá? Então são coisas assim. E acho lindo é a maneira que o Espírito Santo de Deus trabalha. Não precisa ter ninguém nos cobrando, não precisa ter ninguém nos enforcando, não precisa ter ninguém nos apontando o dedo. E eu louvo a Deus que é assim que a gente age. Acho que nesse tempo que você está caminhando com a gente, você nunca teve ninguém apontando o dedo para você. É assim que ele faz. E aí a gente vai sendo liberto, vai sendo liberto, vai sendo liberto. Tá bom? Tá? Então, esse o propósito. Então, você vê, se tiver alguma coisa para levar para Edilma, você fala pra gente aí que a gente leva para ela na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Edilma? Tá respondido, filho? Amém? Gente, vamos encerrar, né? E eu mandei para o WhatsApp de vocês um modelo de oração. Amém? Um modelo de oração para que vocês possam orar para a gente, para que vocês possam ser conduzidas aí nesse processo da quebra de fortalezas do maligno contra a vida de vocês. Amém? Vou ler, tá? Esse modelo aqui, tá bom? Mas você segue o Espírito Santo de Deus, tá, filho? Que é o modelo. Senão a gente daqui a pouco vai transformar isso aqui numa reza. Né? Não é essa a ideia, tá? É para que você tenha uma noção de como executar uma oração para quebrar essas fortalezas aí do maligno contra as nossas vidas, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu vou estar lendo aqui, ó. Pai Celestial, há áreas em minha vida, aí você vai, nomeia audivelmente, tá? Ou seja, os pecados habituais. Essas são as áreas na sua vida, os pecados habituais, tá? Então, Pai Celestial, há áreas em minha vida que eu não submeti completamente ao meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, perdoa-me pela transigência por minha transgressão. Eu também peço coragem para demolir as fortalezas sem relutância ou engano voluntário em meu coração. Pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, eu amarro as influências satânicas que reforçavam a transigência ou acomodação e o pecado dentro de mim. Submeto-me à luz do Espírito Santo da verdade para expor as fortalezas do pecado dentro de mim.
pelas poderosas armas do Espírito e da palavra, proclamo que cada fortaleza da minha vida seja derrubada em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ponho, pela graça de Deus, a ter somente uma fortaleza dentro de mim, a fortaleza da presença de Cristo. Obrigado, Senhor, por me perdoar e me purificar de todos os meus pecados, e pela graça de Deus eu me comprometo a completar esta área até que as ruínas dessas fortalezas sejam removidas da minha mente. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É um modelo, tá? Para que vocês possam estar fazendo essa oração, amém? E dando ordem mesmo, tá? Esse processo de quebrar essas fortalezas aí na nossa vida. Então, entendendo, não é só uma oração, é atitude, amém? Tá? É esse o desafio aí para a gente derrubar as fortalezas do inimigo sobre as nossas vidas. Amém? Considerações finais, quero deixar aberto para vocês, se quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Vamos orar? Vamos falar com Deus então, em nome de Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cremos, Senhor, neste tempo de edificação para as nossas vidas. Confrontos, Senhor, ó Deus, o Senhor traz a nós, Senhor, ó Deus, a cada encontro, para que verdadeiramente, Senhor, possamos viver uma plenitude de intimidade contigo e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que teu Espírito Santo possa trazer a revelação para que possamos, Senhor Deus, destruir as fortalezas, Senhor Deus, em nossa mente, em nosso consciente, em nosso subconsciente, inconsciente, Senhor Deus, para que possamos viver livremente, Senhor Deus, sem amarras e algemas do maligno sobre nossas vidas, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, traga, Senhor Deus, Pai, nestes dias a memória, tudo aquilo, Senhor Deus, que é preciso romper, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, deixarmos de ser escravos do pecado, ó Pai. Eu oro pela revelação do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Oro, Senhor Deus, pela vida dos Teus filhos, Senhor Deus, que não estiveram conosco nesta noite, mas que sempre estão conosco, reunidos, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo mal, Senhor. Que o Teu amor seja manifesto sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Sejam abençoados, filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês. Amém? E até amanhã de Lamar, nosso encontro em Resende, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, até domingo, né, Fernanda? Amém? Estaremos juntos aí, nos reunindo aí para a glória do nome do Senhor.